Boa noite a todos, boa noite a todas. Meu nome é Ariel Feldman, sou professor da Universidade Federal do Pará, campus Cametá, professor da Faculdade de História e do Programa de Pós-Graduação em Educação e Cultura, o PPG-DUC. É um prazer imenso estar aqui para mais uma rodada de debate com os candidatos à Prefeitura de Igarapé-Mirim, para debater com eles as propostas para a educação municipal. As regras do debate são bastante simples. Eu faço uma pergunta, o candidato tem 4 minutos para responder. Depois de 4 minutos, a tela vai voltar a ficar menor e ele tem mais 1 minuto para concluir. Se passar muito de 4 minutos, mais 1 minuto para a conclusão, eu interrompo para fazer uma nova pergunta e o debate ficar mais dinâmico. O público está convidadíssimo a participar. O debate fica muito melhor quando a gente intercala perguntas minhas com perguntas do público. Então, todos vocês que estão nos assistindo, cidadãos mirienses ou de outras localidades interessados em educação municipal, sejam muito bem-vindos e participem mandando perguntas que a gente vai selecionar, desde que sejam relacionadas à temática da educação. Tá? Convidamos a todos os candidatos para participar dessas rodadas de entrevista, os candidatos à Prefeitura de Igarapé-Mirim. Tá? Essa é a 5ª entrevista que realizamos. Tá? O candidato de hoje apresento para vocês, é Antoniel Miranda. Tá? Primeiramente, agradecer a você, candidato, por estar se dispondo aí com essa correria, reta final de campanha, as eleições se aproximando, você está à disposição para ter essa conversa com a gente. Muito obrigado pela disposição, candidato. Antoniel Miranda é empresário, atualmente empresário do ramo do açaí, já foi vice-prefeito na última gestão de 2017 em diante. Nessa condição de vice-prefeito, assumiu a prefeitura por um ano, no ano de 2018, e nessas eleições está se candidatando o cargo maior do município de Igarapé-Mirim pelo PROS, em coligação com o Patriota e o PTB, a coligação Igarapé-Mirim Pode Mais. Muito obrigado, candidato, por estar aqui conosco. A primeira pergunta, ela é a seguinte: a gente observa uma crise na aprendizagem no município de Igarapé-Mirim. O município é responsável pela educação dos anos finais e iniciais do ensino fundamental, né? E tem uma crise de aprendizagem. O IDEB, ele não sobe para os anos iniciais desde 2013. E os anos iniciais são anos em que, apesar de ainda estarmos avançando no Brasil e termos problemas, observou-se um avanço um pouco maior do que este observado em Igarapé-Mirim. Nos anos iniciais, por exemplo, um aluno sai do 5º ano nos anos iniciais, apenas 20% dos alunos saem do 5º ano em Igarapé-Mirim com aprendizagem suficiente em português. Em matemática, apenas 10% dos alunos saem do 5º ano com aprendizagem suficiente. Quais são as propostas da sua candidatura para resolver essa crise de aprendizagem? Vocês têm algum programa, alguma ideia de um programa educacional próprio da candidatura de vocês para o município? Vocês pretendem amplificar alguma política que vem do MEC, alguma política do governo estadual? Quais são as propostas de vocês para resolver essa crise de aprendizagem? Primeiramente, boa noite a todos. Boa noite a você que nos propõe debater, dialogar de forma ampla o que nós achamos relacionado à educação no nosso município. Cumprimentar também a todos os nossos amigos que nos dão o prazer de estarem acompanhando esta live, que é de fundamental importância para o nosso município como um todo. No decorrer dos anos, o nosso município ele vem sofrendo com N situações adversas. Nosso município é um município muito rico, de forma que é conhecida como a capital mundial do açaí,
porém, nos últimos anos, vem sofrendo com dificuldades estruturais na área da educação, não só na área da educação, mas também em várias outras áreas, devido aos descalabros administrativos que têm acontecido no decorrer dos anos. E aqui eu não vou ser, hipótese alguma, leviano e culpar uma ou outra pessoa que esteja vinculado a esse caos instaurado na educação e em outros segmentos do nosso município. Hoje nós estamos nos propondo a estar candidato a prefeito nesse município por entender que somos capazes de fazer algo diferente do que vem sendo feito. Entendo que o nosso município ele precisa de um administrador, ele precisa de um gestor, alguém que tenha a capacidade de poder administrar o nosso município de forma que ele venha avançar. Quando você me fala do IDEB do município, você está coberto de razão e bem informado do contexto em que nós nos encontramos hoje. De fato, o IDEB do nosso município ele está baixo no decorrer dos anos. Isto não é algo que vem acontecendo a partir deste ano de 2000, dessa gestão, mas no decorrer dos anos isto vem acontecendo. Como nós idealizamos para nós levantarmos o IDEB do nosso município na área da educação? Primeiro, nós precisamos ter um investimento maciço na educação. Precisamos fazer com que o repasse seja aplicado de forma direta na educação para que nós possamos alcançar os nossos objetivos. Observe que para fazermos com que esse IDEB venha a aumentar, nós precisamos inserir dentro desse processo várias áreas que são de fundamental importância. A administração pública, a meu ver, ela é como uma engrenagem. Para que isso funcione, precisa-se de que essa engrenagem possa estar trabalhando de forma única, de forma unitária, de forma engrenada. Nós idealizamos para que nós tenhamos um IDEB diferenciado, assim eu posso colocar. Vou começar para ter uma merenda escolar de qualidade. Um aluno bem alimentado, ele consegue produzir mais. Acho que o candidato caiu, né? Imagino que é isso. Vamos aguardar aqui. David, você está conosco. Vamos aguardar o candidato, ver se ele retorna. Pelo que dá a entender aqui, o candidato caiu. Lembrando, então, a todos os que estão nos ouvindo, que provavelmente essa é a última entrevista. A gente ainda tem uns candidatos que tentaram agendar e não conseguiram achar disponibilidade de horário com o nosso horário aqui da UFPA. E estamos aguardando, mas já realizamos 4 entrevistas, já entrevistamos o candidato, o professor Isaac, do PSOL, o Pina, do PT, o professor João Batista, do PMB, e o Aladim, do PV. Todas essas entrevistas estão disponibilizadas aí na página do Facebook da UFPA. Tá? Deixa eu ver se me mandaram alguma mensagem aqui no WhatsApp para ver se houve algum problema de conexão com o candidato. Tá? O pessoal está mandando pergunta, eu agradeço aqui ao Cristiano Paraguaçu, que enviou uma pergunta. Tá? Assim que o candidato voltar e finalizar a resposta dele sobre essa pergunta inicial... Tá ok. Olha lá, o candidato voltou. Você voltou, candidato. Que bom que você voltou. Então, fique à vontade e continue falando a respeito da primeira pergunta, para a gente dar prosseguimento ao debate, candidato. Perfeito. Então, ao meu ver, como falaram há pouco, a administração pública ela é uma engrenagem. E para que ela funcione, ela precisa estar trabalhando de forma unitária. Essa engrenagem precisa funcionar, e para funcionar, ela precisa de vários
várias engrenagens. A exemplo, a merenda escolar, como dizia há pouco. Um aluno bem alimentado, ele consegue produzir mais. Um aluno que tenha condições de ter um ambiente onde ele possa aprender melhor, ele aprenderá mais. O que nós queremos ter uma ideia melhor, nós queremos invertir no espaço adequado para que o aluno possa ter um melhor aprendizado. A exemplo, na reforma e construção de prédios escolares, que, de fato, hoje no nosso município, vem se precarizando muito, vem deixando de uma forma precária muito complexa. Hoje, 80%, Ariel, da zona rural do nosso município, os prédios não têm condições de funcionamento. Como é que um aluno vai ter condições de estudar em um barracão? Como é que esse aluno vai conseguir aprender de fato? Como é que esse aluno vai conseguir melhorar o IDEB do nosso município se ele não vai ter condições alguma de ter um aprendizado digno, porque a escola onde ele estuda é um barracão, onde a telha é colocada de forma que é tão baixo, tão quente, que ninguém consegue aprender. Como é que nós vamos melhorar o nosso IDEB se nós não estamos dando o mínimo de qualidade para os alunos aprenderem? Quando eu falo em aluno, me refiro também aos professores. Como esse professor vai conseguir dar o seu melhor, visto que ele não tem a menor estrutura necessária? Hoje, candidato, eu vou aproveitar que você está falando de reforma e peço para que o David coloque a pergunta do Cristiano Paraguaçu. Tá? O Cristiano Paraguaçu está perguntando: como você pensa em construir e reformar as inúmeras escolas no município, as quais necessitam de tais ações? Qual a sua primeira ação pela educação no município, sendo eleito, reformar ou construir escolas? Eu aproveito para complementar essa importante pergunta do Cristiano Paraguaçu. Obrigado, Cristiano Paraguaçu. Peço ao público que continue nos enviando perguntas. A questão das creches. Porque o atendimento escolar, a minha primeira pergunta foi a questão da qualidade. A aprendizagem está ruim, tá? E você fez suas considerações. Agora, a questão do acesso. O acesso já melhorou muito nos últimos 10 anos. Tá? As pessoas têm acesso à escola, mas na creche ainda temos um gargalo. Em 2019, apenas 15% das crianças de 0 a 3 anos com idade de creche tiveram acesso a creches públicas. Então, eu queria que você respondesse a essa pergunta do Cristiano sobre reforma, construção, e se pudesse, fizesse alguma consideração sobre se é possível avançar no atendimento para crianças de 0 a 3 anos, que seria a creche. Sem dúvida. Cristiano, obrigado por perguntar de forma tão construtiva. Nós, sem dúvida, pensamos em fazer com que nós tenhamos em cada distrito do nosso município uma creche. Cada distrito, nosso município aqui, para você, meu amigo Ariel, talvez não conheça assim, intimamente o município, as áreas do nosso município. Nosso município ele é composto muito mais territorialmente pela zona urbana ou rural do que pela zona urbana. Nosso município é muito maior na zona rural do município do que na zona urbana. Para você ter uma ideia, nós temos mais de 100 escolas na zona rural do nosso município. E na sede do município nós temos aproximadamente 16 escolas. Então, a zona territorial é muito grande. Então, hoje, na zona rural do nosso município, nós não temos creche adequada para nossas crianças. Hoje nós temos escolas ou casas que são alugadas e colocadas como creche, totalmente inadaptada, para que essas crianças possam passar o dia todo nessas casas alugadas que são adaptadas como creche. Nós queremos, sim, trabalhar para que cada distrito do nosso município possa ter a sua creche, para que esse pai, para que essa mãe de família possa disponibilizar o seu tempo para poder trabalhar e deixar a sua criança com as pessoas responsáveis da área.
Como se dará isso? Nós estamos trabalhando muito com os precatórios. A exemplo, uma das alternativas disso, todos nós sabemos, para quem está trabalhando sobre a educação pública municipal, sobre os precatórios, que, por sinal, quando eu estive prefeito em 2018, eu tive o privilégio de poder entrar com a ação falando sobre os precatórios, e conseguimos na justiça, e salvo engano, já agora no mês de janeiro ou fevereiro, começa a cair as primeiras parcelas do precatório, que 40% desse recurso pode ser invertido também na construção, buscar também parceria com o governo federal para que nós possamos construir mais escolas. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo bem? Nessa última parte ficou um pouco cortada, né? Estávamos te ouvindo perfeitamente, só essa última parte que cortou um pouco. Mas prossiga que agora acho que melhorou. Perfeito, perfeito. Então, nós idealizamos buscar parcerias com o governo federal para que nós possamos fazer esse trabalho de forma bem ordeira, de forma organizada. Nenhum governo consegue fazer algo se ele não se planejar. O nosso plano de governo, ele é um plano de governo audacioso. É um plano de governo que contempla muitas áreas do nosso município. Por que nós temos um plano de governo audacioso? Porque nós temos um plano de gestão de curto, médio e longo prazo. Ora, nós não teremos condições de executar todas as demandas que o município precisa em curto prazo. Porém, eu não posso deixar de me planejar em longo prazo para ver de que forma nós podemos alcançar os nossos objetivos planejados. Nós nunca vamos conseguir resolver alguma coisa se a gente não planejar. Então, o nosso plano de governo, ele é trabalhado de forma planejada. E nós temos, sim, como buscar recursos. Nós temos o nosso deputado Olival Marques, que é deputado federal, que é da base hoje do PROS. Nós temos outros deputados federais e estaduais que estão subsidiando, que estão dando apoio para que o nosso plano de governo possa ser executado na íntegra, para que nós possamos atender essa grande demanda que é a questão das creches do nosso município como um todo. Não só na sede do município, mas também em toda a zona rural. Falando sobre o IDEB também, Ariel, nós defendemos a formação continuada dos nossos professores, que os nossos professores possam ter a sua formação continuada, para que eles possam, todo o tempo, estar se aperfeiçoando. Tudo isso levará a essa construção, aos poucos, para melhorar o IDEB do nosso município. A valorização do servidor público, fazer com que esse servidor público ele seja valorizado diante de tantas complexidades administrativas. Vou falar para você que eu estive em 2018 prefeito no município e andei muito esse município para poder conhecer as mazelas que o município tem. E me deparei com uma cena que me chocou, que me emocionou. Quando alguns professores do SOME saíram da sede do município para a zona rural, para poder atender as necessidades e poder levar a formação aos alunos da zona rural. E, de repente, eu cheguei em uma escola, Ariel, e ao chegar na escola, os professores me chamaram e me disseram assim mesmo: quero que você veja, prefeito, a situação que nós estamos. A casa dos professores totalmente inadequada para receber os tais professores. Totalmente sem condições, uma condição, poderia assim dizer, sub-humana. Como é que nós vamos exigir desse profissional que ele possa produzir como ele deveria produzir, se o município
não dá o Conclua, por favor, candidato, para a gente poder para avançar o debate. Não entendi. Obrigado. Não, obrigado, candidato. Eu te interrompi para a gente poder prosseguir o debate, porque já estourou o tempo da pergunta. E muito obrigado pela tua resposta, muito obrigado pela resposta mesmo. A gente, na primeira pergunta, falou um pouco de qualidade de aprendizagem. Na segunda, falou um pouco de acesso, ampliação, reforma. Você citou os precatórios do Fundef. A terceira pergunta era mais uma questão política. A relação entre poder executivo e poder legislativo. Por que eu estou te fazendo essa pergunta, candidato? O Plano Nacional de Educação, na sua estratégia 18.1, ele diz que ele traça uma estratégia, uma meta de, no máximo, 10% de professores temporários nas redes de ensino públicas. O Plano Estadual repete essa mesma estratégia. O Plano Municipal não existe ainda, né? Essa poderia até ser uma obra da sua campanha, elaborar um plano municipal de educação, mas, enfim, a Constituição, ela coloca aqui funcionários públicos temporários só em casos excepcionais. Em Garapé-Mirim, historicamente, tem um patamar de chegando a 20% de professores temporários. A gente sabe que os professores temporários são dedicadíssimos, não é essa a questão. As condições de trabalho não são boas, não tem estabilidade, ele depende de jogo, de estar articulado com o político. A questão é, como fechar esse quebra-cabeça? Você precisa da Câmara dos vereadores para governar. Sem a Câmara, a história recente de Garapé-Mirim já mostrou que é muito complicado, se você não tiver a Câmara, conseguir fazer um governo com estabilidade. E os vereadores, muitas vezes, as nossas pesquisas indicam que as escolas são base, eles indicam diretores, indicam professores temporários. Como fechar essa conta? Como tentar resolver esse excesso de temporários e, ao mesmo tempo, não entrar em conflito com o legislativo? Simples, Ariel, simples, amigos telespectadores. Trabalhamos o que nós fizemos em 2018. Em 2018, quando prefeito, nós assinamos um TAC junto ao Ministério Público para começar a fazer o concurso público. Hoje, para se vencer essa matéria, que eu diria que até uma matéria já vencida, no sentido de que há um interesse da nossa parte em trabalhar isto muito, e nós temos colocado isso em nosso plano de governo, para que isso seja executado de forma bem ampliada no nosso plano de governo. A intenção é trabalhar o concurso público. Hoje, a mazela não é só na área da educação, em si, em várias áreas do nosso município, como na saúde, precisa-se fazer concurso público em várias áreas, como na assistência social, precisa-se fazer concurso público em várias áreas. Então, hoje, a forma de amenizar essa situação, de fazer a Câmara, aquele contexto todo colocado, seja através de concurso público. Essa é a nossa visão de como nós vamos trabalhar essa realidade, trabalhando o concurso público. Obrigado, candidato. Obrigado pela resposta. A Cate Miranda mandou uma pergunta interessante aqui. David, consegue isso? Maravilha, David. Agradecer aqui ao David e ao Wesley, que nos bastidores muito nos ajudam, tá? A Cate Miranda está perguntando, senhor candidato, quais as suas propostas para a educação de surdos no município, visto que é um município com várias pesquisas nessa área e tem um quantitativo considerado de alunos surdos no nível superior. Agradeço a Cate Miranda e peço ao público que continuem nos brindando com os seus questionamentos ao candidato. Eu não entendi a pergunta não ficou bem audível. Vamos lá. A Cate Miranda
Senhor candidato, quais as suas propostas para a educação de surdos no município? Visto que é um município com várias pesquisas nessa área e tem um quantitativo considerado de alunos surdos no nível superior. Enfim, qual é a sua proposta para a educação de surdos no município de Igarapé-Miri? Primeiramente, até agradecer a jovem que fez a pergunta, porque esse é um assunto que nós temos discutido bastante. É um assunto que nós fazemos questão até de nossos vídeos institucionais no sentido político, está dando essa valorização através do presidente Jair Bolsonaro agora também, através da primeira-dama, discutir de forma muito ampla, está sendo discutido de uma forma bem... Primeiro ponto, valorizar os profissionais intérpretes de Libras. É o primeiro ponto que tem que se fazer, valorizar esses profissionais. Verificar a possibilidade de inserir a disciplina de Libras na escola. Isso já é uma lei de 210.436, de 4 de abril de 2002. É só fazer valer o que está na lei, para que a comunidade tenha acesso à língua de sinais, o qual o surdo tem como a primeira língua, promovendo assim a integrar um bom acesso à nossa educação. Primeiro ponto, nós fazermos valer a lei, para que esses profissionais eles possam, de fato, ser valorizados em nosso município. Quando nós valorizamos esses profissionais, nós não estamos só valorizando esses profissionais, nós estamos também fazendo a inclusão social de toda essa classe que está sendo desvalorizada. Como bem questionou aqui a pessoa que colocou a pergunta, e muito sabiamente colocou, o índice em nosso município de pessoas surdas, ele é de muito alta, de grande relevância, e nós precisamos trabalhar isso de forma responsável. Nós não podemos mais aceitar que em pleno século XXI nós não tenhamos mais esses serviços acessíveis para essa demanda que é muito alta. Mas de que forma nós vamos fazer isso? Quando eu valorizo o servidor desta área, eu também valorizo as pessoas que precisam desses serviços, dos tais serviços. Nós precisamos entender que as nossas limitações, elas não podem ser abrangidas no âmbito onde essas pessoas possam ficar fora desse contexto social. Nós temos aqui em nosso município um jovem, por sinal, que é surdo, no entanto, é doutor. No entanto, hoje é referência em todo o nosso estado, não porque teve uma estrutura do município para que ele pudesse galgar a oportunidade, mas que houve uma dedicação muito consistente da parte desse cidadão, que hoje é uma referência. Em nossa gestão, em nossa possível gestão, nós iremos trabalhar a valorização desses profissionais, consequentemente, fazer com que eles, sendo desvalorizados, esses profissionais que muito se dedicam, muitos desses profissionais, caro professor, eles trabalham de forma voluntária, através do pai, para poder levar informação para os nossos alunos que vêm sofrendo há tanto tempo pela falta desse apoio do poder público. Obrigado, candidato, obrigado pela resposta. A minha próxima pergunta diz respeito a algo que você já comentou quando estava falando que foi para o interior e viu uma casa dos professores sem as devidas condições para os professores se abrigarem. Ela dialoga um pouco com esse teu relato aí, que a gente conhece muito, os professores precisam ir para os interiores e precisam se hospedar muitas vezes em casa de professores ou em casas de chegados lá no interior. E a pergunta é o seguinte: alguns estudiosos da educação
falam que o município não tem muito espaço para criar políticas novas, porque o dinheiro já vem carimbado, né? 60% do Fundeb, agora vai ser 70%, né, a partir do ano que vem, para pagar professores e funcionários. O dinheiro do FNDE, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que vem para a alimentação escolar, ele já vem carimbado. Então, não tem muito espaço fiscal, muito dinheiro para poder criar políticas novas. Mas essa política que eu vou tratar agora, eu acho que é uma política que, se alguém pode fazer, são os governos municipais. O Conselho Nacional de Educação, em 2009, fez um parecer, o parecer CNE-SEB 9 de 2009, que incentiva a política de dedicação exclusiva a uma única unidade escolar, para o professor trabalhar em apenas uma única escola. Mas a gente sabe que sem uma administração muito organizada, é impossível com que isso aconteça no município, como você bem colocou, candidato, que metade dos alunos estão na zona rural, das 215, 16 escolas, professor, 200... eu estou com muita dificuldade de entender. Tá. Então, eu vou para o principal. Política. Eu não sei se é a minha ou é a sua internet que não está. Eu acho que é a sua, porque eu estou lhe ouvindo bem que trava. Oi. Está ouvindo agora, candidato? A internet aqui, melhor, tá bom? Tá bom. Vamos aguardar, então, o candidato fazer a troca da internet, aí eu refaço a pergunta para ele de forma mais resumida. Tudo bem, candidato? Faz essa troca de internet. Público, a gente continua esperando vocês mandarem pergunta, hein? Ó, tô vendo aqui que o Harrison Pimentel está mandando pergunta. Eu vou mudar de internet aqui, tá? Tudo bem, candidato. Estamos lhe aguardando. O Harrison Pimentel está mandando uma pergunta. Harrison Pimentel, nosso colega do grupo de pesquisa Educação Municipal, aproveitar fazer a propaganda do nosso grupo de pesquisa. Nós somos do grupo de pesquisa jovem, temos menos de um ano, mas já estamos produzindo pesquisa em cima da temática da educação municipal. Tá? Somos um grupo que tem alunos de História, da Pedagogia, lá da Universidade Federal do Pará, campus de Cametá. Temos alunos do mestrado, do Programa de Pós-Graduação em Educação e Cultura. O Harrison, que está enviando a pergunta, é formado em História e também membro do grupo de pesquisa. E, aliás, eu tenho no nosso grupo de pesquisa Educação Municipal, temos 3 alunos mirienses, a quem eu agradeço muito, Gabriel, Sara e Alain, que nos ajudaram a contactar as assessorias dos candidatos e a poder estabelecer esse contato com os candidatos também, que fizeram com que eu conhecesse um pouco mais a política de Garapé-Mirim, que é uma política bastante peculiar aí nos últimos anos, né, para poder estar entrevistando os candidatos. Tá? Em breve também o nosso grupo vai divulgar informações pelas redes sociais. É um projeto aí que nós temos de estar em contato com o público maior. Olha lá, o candidato voltou. Vamos ver se agora essa internet pega no tranco. Temos que reclamar dessas provedoras de internet aí do Miri, hein? Não tão grandes coisas. Em Cametá é BitControl, é a Provecon, que tem horas que vão, tem horas que não vão. Está ouvindo bem agora, candidato? Essa mesma aqui. Agora ficou melhor, agora está melhor. Vamos lá. Tua imagem está congelada. Eu estou lhe ouvindo, mas a tua imagem está congelada, candidato. Está congelada? Está me ouvindo? Eu estou te ouvindo perfeito, mas a tua imagem, para mim, congelou. Deixa eu ver o que o David... Movimentou? Não, continua congelado, candidato. Só um minuto. Continua congelado. Acho melhor o senhor sair e entrar de novo. Tá? Só um minuto.
Olha lá, essas lives têm emoção, tem queda de internet. Tá? Eu lembro que eu fiz um debate lá em Cametá com uma ex-secretária de Educação, a Salete, um atual funcionário da CEMED, o João. O João teve que, na hora da live, sair correndo, mudar de casa para conseguir uma internet boa. Né? Mas as lives são assim, né? Tem horas que... Eu já aproveitar aqui e ver a pergunta. É a pergunta do Harrison. Então, fica o convite aí, apresentei meu grupo de pesquisa, para quem gostar, tiver interesse, né, entrar em contato conosco. Agora acho que vai, candidato. Agora a sua imagem está mexendo, não está congelada mais. Agora vai. Está me ouvindo bem? Então, vamos lá. Tudo bem. Vou tentar repetir a pergunta que eu estava fazendo, sendo um pouco mais breve. Tem a ver com o professor viajar para o interior, que você estava falando da casa dos professores. A pergunta é sobre política de dedicação exclusiva a uma única unidade escolar. A gente sabe que é um município rural, 215, 16 escolas, 200 estão no campo, na área rural. 20 mil alunos da rede municipal, 10 mil aproximadamente estão na zona rural. E os professores têm um concurso por distrito. O ideal para um projeto pedagógico é que o professor trabalhe numa única escola, tenha a carga horária dele cheia, não precise ficar correndo atrás de outro concurso, não precise ficar barganhando carga horária, e fique numa única escola. Eu pergunto, com essa dimensão territorial gigante de Garapé-Miri, com esse grande número de escolas, é possível fazer uma política de incentivo a dedicação exclusiva em uma única unidade escolar, pagando extra ao professor ficar numa única escola, conseguindo moradia para ele, transporte, ampliando a carga horária desse professor? É possível sonhar em Garapé-Mirim com os professores vinculados a uma única unidade escolar ou é um sonho muito distante? Sim. Nós queremos trabalhar dessa forma, caros amigos telespectadores, nossos eleitores, as pessoas que estão em dúvida sobre para quem vão votar, os amigos da universidade. Até agradecer pela pergunta, porque ela é uma pergunta muito, muito técnica. Nós precisamos, nesse momento, fazer um estudo, fazer um levantamento, para que, através desse estudo técnico, nós possamos saber, de fato, a real necessidade de cada localidade e vermos se é possível trabalhar nessa localidade para que se tenha um único professor atendendo a demanda daquela localidade. Porque existem localidades que a demanda não é suficiente. Logo, nós devemos fazer um estudo mais detalhado sobre essas realidades de cada localidade, porque cada localidade dentro do nosso município tem as suas perplexidades, cada localidade tem as suas dificuldades. Então, nós precisamos entender qual que é a necessidade de cada localidade dentro do mesmo município, porque cada localidade tem a sua necessidade específica dentro do mesmo município. O que eu proponho sobre isto? Se fazer um estudo detalhado sobre a real necessidade de cada localidade. Ora, havendo a necessidade e havendo a disponibilidade, o poder público ele precisa agir para que esses professores possam ser lotados, sim, desta forma, dentro desse espaço como um todo, para que eles possam exercer a carga horária dele melhor numa mesma escola, numa mesma localidade. Mas, para isso, precisa-se, de todas as formas, fazer um estudo mais detalhado sobre essas necessidades. Meu microfone está mudo, agora liguei. Obrigado, candidato, obrigado pela resposta. Eu esqueci de falar no início um detalhe importante dessas nossas lives, que elas têm a duração de 40 minutos.
Como tivemos muito problema aqui, e o papo tá bom, tá? Agora que tá ficando bom, não vai parar, a gente vai fazer mais 2 perguntas. Já deu 40 minutos, vamos esticar até 50 minutos, 55 minutos de live, como a gente tem feito com os outros candidatos. A pergunta do Harrison Pimentel, ela é grande. Fica à vontade, eu queria até promover mais esse debate, porque é muito importante. Não, com certeza, mas para ser uma coisa equitativa, vamos trabalhar com o mesmo tempo. David, coloca a pergunta do Harrison na tela, mesmo ela não cabendo toda, porque a pergunta é boa, uma pergunta relacionada com orçamento. Olha lá, a pergunta é tão grande que tampou a minha cara e a cara do candidato. Boa noite. Sabemos que a crise do coronavírus teve um impacto muito grande sobre a economia do país. Levando em consideração que o financiamento da educação advém dos repasses do governo federal, é evidente, para o ano que vem, os recursos destinados às prefeituras serão menores. Nesse sentido, gostaria de saber do pré-candidato se a sua equipe possui alguma proposta de geração de receitas com recursos do próprio município para custeio da educação. Tá? Pode tirar a pergunta, David, obrigado, só para me complementar. Eu assisti ao debate entre os candidatos, que vocês fizeram, acho que foi na terça-feira. Pode tirar a pergunta da tela, David, senão a gente não aparece. E será que agora o David caiu? Todo mundo caiu? Olha lá, saiu. Pronto. Obrigado, David. Eu estava vendo o debate entre os candidatos, o professor João Batista fez uma referência dos próximos 7 meses, que são meses problemáticos em termos de receita. Então, a pergunta é nesse sentido, né? Cai receita, cai arrecadação, o recurso cai, e aí? Como é que a tua prefeitura, na questão da educação, os recursos do Fundeb vão diminuir, né? Recursos do Fundeb, ICMS é um dos principais elementos e caiu a arrecadação, né? Vai cair recurso do Fundeb, vão conseguir fechar a conta, pagar servidor? Essa a pergunta. Os recursos, eles já são irrisórios, eles já são insuficientes, naturalmente, para atender às necessidades que se tem hoje na área da educação. Mas o Harrison, ele foi muito feliz em poder fazer essa pergunta, prevendo algo que, de fato, está já acontecendo aqui no nosso país. De fato, devido ao coronavírus, essa pandemia mundial, e os recursos providos da educação, na sua maior parte, vêm de verbas federais, com as arrecadações minimizadas do governo federal, automaticamente também diminuirá o repasse federal. De que forma nós vamos fazer isso? Nós vamos trabalhar a nossa arrecadação municipal, fazendo com que o nosso município possa arrecadar mais. Como nós faremos isso? Iremos incentivar as pessoas a pagar. Sem emoção não tem graça. Voltou, candidato. Estava falando de arrecadação na hora que você caiu. Como você iria fazer essa arrecadação? Oi. Voltamos? Voltamos. Quando você caiu, você estava falando de arrecadação e estava falando das suas propostas para melhorar a arrecadação do município. Perfeito. Infelizmente, o nosso município, principalmente aqui em Garapé-Miri, é um município que tem dificuldade de pagar imposto. O nosso povo não foi acostumado a pagar sequer IPTU. O nosso povo não foi acostumado a pagar os seus impostos. Logo, se precisa fazer um trabalho de conscientização com o nosso povo para que o mesmo possa trabalhar e pagar os seus impostos em dia. Fazendo assim, nós iremos alavancar a economia do nosso município e nós teremos condições também de invertir parte desse recurso adquirido através dos impostos municipais na área da educação. Observe que os repasses não serão diminuídos não só na educação, mas também serão diminuídos no contexto geral, porque
a arrecadação ela será de forma bem ampliada em todas as esferas, seja na educação, na assistência social, na saúde, que são secretarias que dependem de repasse do governo federal. Então, uma forma de nós amenizarmos, não resolver, mas uma forma de nós amenizarmos a situação é justamente ampliar e conscientizar o nosso povo sobre a questão da arrecadação municipal dos nossos impostos municipais. Obrigado, candidato. Obrigado, candidato. Eu queria colocar aqui uma pergunta do Harrison, fazer uma pergunta uma pergunta do Railson Wallace. Tá? O Railson, se eu não me engano, aí, ó, nosso ex-aluno lá de Cametá, miriense, tá? Ex-aluno não, atual aluno, né? Aluno da Intervalar, trocou de turma, aluno da Faculdade de História. Obrigado, Railson, pela pergunta. Professor, sobre a questão... a pergunta é para o candidato, não é para mim. Sobre a questão dos barqueiros, que nos últimos anos realizaram várias paralisações na zona rural, prejudicando os alunos ribeirinhos. Qual a proposta do Antoniel, qual a sua proposta, candidato, para oferecer um transporte escolar de qualidade, sem paralisações, para as crianças que moram nas margens dos rios? Transporte escolar e merenda são questões centrais da educação do interior. A gente vê criança voltando mais cedo do horário escolar por conta da ausência de merenda. Isso em Cametá, em Garapé-Mirim, já observamos isso. A ausência de transporte, muitas crianças não conseguem. O recurso do PNAE e do PNAT, né, que são os programas federais, não são suficientes. É possível fechar conta e fazer com que toda criança chegue na escola e toda criança tenha merenda adequada? É possível resolver esse problema básico da educação? Sem dúvida, o nome disso é gestão. Por que houve a paralisação dos barqueiros em algum momento da nossa história? Porque não houve o pagamento dos tais barqueiros. Ora, se tivessem valorizado os barqueiros da forma como se deveria fazer, se tivessem colocado os barqueiros com seus pagamentos em dias, não haveriam paralisações. Não teria o porquê ter paralisação. Em nosso governo não tivemos paralisação de barqueiro. Por quê? Porque nós os pagamos em dias, porque nós colocamos em dias o salário todo que trabalham e merecem receber. Eu estou fazendo muita visita em toda a zona rural, em todo o município como candidato, e tenho recebido muitos elogios de que em 2018, quando eu estive como prefeito, a merenda de escolar foi de primeira qualidade. A nossa merenda escolar respeitou os 30% relacionados à nossa agricultura familiar. O que diz a lei? A nossa merenda foi de alto padrão, fazendo com que esses alunos possam ter uma melhor aprendizagem. Nosso município é um município muito carente, e às vezes o aluno vai para a escola pensando naquele lanchinho da tarde, ou naquele lanchinho da manhã, e quando chega na escola e não tem esse lanchinho, os nossos alunos acabam se decepcionando. Por quê? Porque elas esperam isso de todo gestor. O pai, a mãe, o servidor público, o pagador de imposto, ele quer ver o filho alimentado também. Por que há paralisação de barqueiros? É porque não há uma responsabilidade da gestão pública em pagar esses barqueiros. Nós defendemos a formação para esses barqueiros. Nós não podemos admitir que o transporte de qualquer forma, como se fosse animal, por qualquer pessoa, sem ter formação. Nós defendemos que cada barqueiro deve ter uma embarcação adequada para poder transportar esses alunos, com colete salva-vidas, com carteira marítima, habilitado e tudo mais. Nós defendemos que esse barqueiro, além de tudo isso, ele deve receber o pagamento em dias, ele deve ser valorizado. E é isso que nós defendemos. Já provamos em 2018 que é possível fazer uma boa gestão nesse sentido. E provaremos, se nós tivermos a oportunidade de estar como prefeito, que é possível trabalhar pelo nosso povo.
Muito obrigado, candidato. O papo tá bom e tá chegando ao fim. É sempre assim, quando começa a ficar bom, a internet pega no tranco, a gente tem que terminar. Eu queria que você agora se despedisse do público, dissesse suas últimas palavras, se possível relacionando com a temática da educação e o fechamento dessa sua fala, da proposta, da sua candidatura em relação à educação municipal, que é um tema de primeira importância. Tá? 50% do orçamento municipal é o Fundeb. E o Fundeb tem mais coisa para educação além do Fundeb ainda. Tá? Dos empregos formais que existem em Garapé-Mirim, a principal empregadora formal é a CEMED. Então, é uma temática de muita importância. Queria que você se despedisse do público e dissesse suas palavras finais em relação às propostas da sua chapa em relação à educação. Agradecer a todos os nossos amigos que estão assistindo, agradecer à nossa universidade, faculdade, por ter chamado para esse debate, para de falar sobre educação, pois um povo sem informação é um povo desorientado. A própria Bíblia diz que o povo perece porque lhe falta conhecimento. Então, nós queremos trabalhar, se nós tivermos a oportunidade desse município, nós vamos no nosso município. Iremos trabalhar de todas as formas possíveis para que nós tenhamos escolas dignas, para que os nossos filhos possam estudar, alimentação adequada, para que os mesmos possam estar em sala de aula com mais entusiasmo para poder aprender. Transporte escolar digno, para que os mesmos chegaram até a sala de aula, são os profissionais da educação, com salário em dias, sejam valorizados com a formação continuada, dando condições técnicas, dando condições logísticas, dando condições estruturais para que esses profissionais possam fazer o seu papel que vem desenvolvendo, por sinal, no nosso município, de forma tão responsável. Se hoje temos, não é hoje, em hipótese alguma, culpa dos nossos professores. Hoje nós temos excelentes profissionais, porém, profissionais desvalorizados. Hoje nós temos bons formadores, porém, formadores sem estrutura para poder trabalhar. E aqui eu quero convidar você que me assiste através deste meio de comunicação, você que está indeciso sobre o seu voto, você que não sabe ainda para quem votar no nosso município, quero pedir a você a oportunidade de estar prefeito nesse município, para poder trazer uma educação de qualidade, para poder implantar no nosso município uma gestão diferenciada, com uma visão ampliada, com vontade de trabalhar o concurso público, que é muito ventilado, muito questionado no nosso município, valorizar os profissionais, ter escolas dignas para que nossos filhos possam estudar, ter uma biblioteca, ter internet na sala de aula, que é muito importante. Em plena pandemia, nós vamos começar a ter que nos adaptar nas situações que estão acontecendo em todo o mundo, não só em Mirim, mas hoje nós temos uma grande dificuldade. A exemplo, nós estamos aqui dialogando, estamos tendo dificuldade da internet, estamos na sede do município. Imagine isso lá na zona rural. Como isso vai acontecer? Isso vai acontecer com parcerias através das empresas telefônicas, isso vai acontecer com parceria do governo federal, algo que tem acontecido muito consistente, não só no município, mas em todo o nosso país, com o ensino à distância através da internet. Então, peço a você, meu amigo eleitor, que me assiste através desse meio de comunicação, me dê a oportunidade a esse senhor que tem vontade de trabalhar na área da educação, não só na educação, mas em todo o nosso município.
Candidato, muito obrigado pela sua disponibilidade em estar aqui conosco, debatendo propostas para a educação municipal, tá? Nessa correria final de reta de campanha. Tá? Agradeço demais a sua disponibilidade. Eu aqui queria fazer os agradecimentos finais a todos aqueles que me ajudaram e que permitiram ser possível fazer essa rodada de debates. David, que está nos bastidores, o Wesley, que me ajudou em todas as lives, a Sara, o Harrison, o Alain, o próprio Railson me ajudou aqui a conhecer um pouco mais a história dos candidatos, ao Hugo Sanches, que fez os cartazes das artes de divulgação. Muito obrigado, Hugo, de coração. A gente encerra essas rodadas de debate. Se, porventura, algum candidato entrar em contato, está acabando o período de campanha, né, para fazer uma live amanhã, a gente divulga nas nossas redes sociais. E lembrar que os outros 4 entrevistados estão aqui na nossa página do Facebook, a página da UFPA Cametá. Agradecer ao UFPA Cametá que proporcionou abertura para esse tipo de debate. Tá? Uma boa noite a todos, uma boa campanha para você, candidato, e nos vemos em próximos eventos para continuar debatendo educação municipal. Obrigado.